Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir deste momento estamos iniciando pela Rádio e TV Feiluz e também pela Rádio Ouro Verde FM a mais uma edição do programa Megafone, que hoje tratará de um assunto muito importante para a nossa sociedade, que é a questão do lixo, da reciclagem e de outros aspectos relacionados a esse tema. E para isso nós estamos trazendo como convidadas no nosso programa de hoje a Larissa Medeiros e a Ana Carolina, elas que trabalham na ONG Catadores de Campinas, e durante o nosso programa nós conversaremos a respeito do trabalho que elas realizam e também de outras temáticas relacionadas ao tema da reciclagem, ao trabalho dos catadores. Então, espero que seja uma grande entrevista, espero que vocês, meus caros ouvintes, possam aprender um pouco mais a respeito desse tipo de trabalho. E eu, neste início de programa, desejo umas boas-vindas, tanto a Larissa quanto a Ana Carolina. É um prazer recebê-las aqui no Megafone. Obrigada, é um prazer também ter essa oportunidade aí de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigada, é uma visibilidade muito importante para a gente, enquanto grupo, enquanto comitê de solidariedade aos catadores. Que bom, que bom. Para nós é uma honra estar recebendo vocês. E para começarmos esse nosso diálogo a respeito do trabalho exercido, gostaria de saber quando é que surgiu a ideia de criar este grupo de catadores, quando é que foi o iniciar desse trabalho, até porque uma cidade como a nossa, creio que tenha muito trabalho a se fazer nessa área, né? Bom, a ideia surgiu mais ou menos no meio de 2020, por aí, porque com o começo da pandemia, a coleta seletiva na cidade foi suspensa, então as cooperativas ficaram sem a principal fonte de renda delas, né? Então, a gente pautou por um tempo a volta da coleta com a prefeitura, mas como não aconteceu, a gente resolveu criar esse comitê de solidariedade junto com a ITCP, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unicamp, as próprias cooperativas e mais alguns voluntários, para a gente poder auxiliar os catadores, principalmente os que são organizados em cooperativas durante esse período de pandemia, ainda mais com a coleta suspensa. Entendi. São quantas cooperativas que vocês têm nesse projeto? Quantas cooperativas são parceiras dos catadores de Campinas? Atualmente são 8 cooperativas parceiras, que são as cooperativas que naquele período ainda não eram contratadas pela prefeitura. Então elas não estavam recebendo nenhum tipo de auxílio, assim, para além do auxílio emergencial durante esse período. Então o comitê foi desenvolvido principalmente voltado para essas cooperativas que não eram contratadas. Entendi. Vou fazer uma pergunta aqui para a Ana Carolina, que também é partícipe desse projeto. Quais são as ideias que estão por trás do projeto? Quais são as ideias que baseiam o trabalho de vocês? De um modo geral, a questão da economia solidária, discutir isso, né? Discutir a educação popular também, a forma como se dialoga com os grupos. Dentro da ITCP, um dos princípios muito importantes também é a questão da extensão social. Quer dizer, vocês não são somente um trabalho baseado nessa questão de reciclagem, vocês também abrangem a outros quesitos, como educação, como você disse na sua fala, educação. Como é que funciona essa simbiose entre esses fatores? Então, o comitê, ele atua unicamente com os catadores, né? Ele foi criado por um motivo específico, como a Larissa já comentou, que foi a questão da pandemia e como isso afetou e como o Estado, no início, desamparou esses grupos, né? Mas, dentro da ITCP, nós atuamos com diversos grupos populares, dentre eles assentamentos de agricultores,
as cooperativas de catadores e outras questões que podem expandir, não é um tema único, assim. Isso acaba isso acaba facilitando o trabalho de vocês, né? Vocês podem fazer parcerias com outros grupos, né? Sim, de uma forma geral, nossa ideia é atuar conjuntamente com eles, na intenção de produzir trabalho e renda e ajudá-los a, enfim, no que for necessário, no que está no nosso alcance, aprender muito com eles, valorizar todos esses conhecimentos que eles têm, porque tem essa ideia de que, por serem grupos marginalizados, eles não têm nada, não tem toda a experiência de vida deles, não conta. Então, é um pouco disso, né? Tirar essa centralidade do conhecimento da universidade e expandir ele para a sociedade, ver o que a sociedade contribui também. Sim. E como é que o poder público se posiciona ante ao trabalho de vocês? Como é que, por exemplo, a prefeitura, ela participa de alguma forma, ela dá algum suporte? Como é que funciona esse diálogo com as instâncias públicas? Bom, altos e baixos, assim, né? Eu diria. O Ministério Público geralmente é um grande parceiro, assim, né? Principalmente nessa mediação com a prefeitura. Eles dão bastante suporte, chamam várias reuniões. Eles foram os responsáveis também por iniciar esse processo de contratação das cooperativas que ainda não eram contratadas, fizeram essa mediação com a prefeitura, propuseram um termo de acordo que a prefeitura se comprometesse a contratar as cooperativas e a relação com a prefeitura, assim, é um pouco mais altos e baixos, assim, né? Depois de bastante pressão, a coleta seletiva voltou a ser considerada um serviço essencial, as cooperativas voltaram a trabalhar. Depois de toda essa pressão também começou o processo de contratação dessas 8 cooperativas. Então, o mínimo ali está sendo feito, mas diante de bastante pressão, assim. Mas a gente consegue conversar com a prefeitura, entrar em contato, mas também nem sempre da melhor forma que a gente gostaria, assim, que fosse a coleta seletiva em Campinas, né? Mas altos e baixos, assim, a gente consegue mediar uma relação, não nos termos que a gente gostaria, mas com possibilidades, assim, né? Para os ouvintes compreenderem e os telespectadores, não existe nenhum financiamento por parte do poder público. Vocês trabalham a partir de doações, de ações de outros agentes da sociedade civil, né? Sim, a gente não recebe nenhum financiamento da prefeitura. O que acontece é que algumas pessoas são estagiárias da incubadora tecnológica de cooperativas populares, né? Então, é um projeto de extensão da Unicamp e a gente recebe como bolsista estagiários desse projeto, mas não da prefeitura em si, né? E aí tem alguns voluntários que não recebem nada pelo trabalho e as nossas ações são financiadas por iniciativas que a gente bola, assim, a gente já fizemos uma vaquinha online, já fizemos, agora a gente está fazendo a venda de ecobags com o logo do comitê, já fizemos um esquema de aniversário solidário que as pessoas pediam como presente doações para o comitê, assim. Então foram iniciativas desse tipo, buscando o autofinanciamento sem receber nada da prefeitura. Certo. Vocês disseram que, né, vocês são bolsistas da Unicamp, né? Vocês, creio que estudam na instituição e, portanto, utilizam esse conhecimento adquirido dentro da Unicamp, uma das mais importantes universidades do país, para implementar na cooperativa. Como é que a Unicamp enxerga esse projeto de vocês? Como é que ela, de alguma forma, participa, ou somente o vínculo de aluno e instituição educadora?
acredito que principalmente agora está havendo um movimento na universidade de, enfim, valorização dessa extensão, né? Está sendo pautado várias questões internas com relação à curricularização da extensão dentro das grades de todos os cursos. A gente é financiado, né? Então tem um programa de extensão que olha para isso. De forma geral, pensando unicamente na ITCP, né, que é a realidade que eu conheço, esse diálogo é muito aberto e há muito apoio em manter essa relação com os catadores de Campinas e com outros grupos populares que interessem os alunos. Então, a gente trabalha também pautado na autogestão. Então, a gente tem esse lugar de fala, tem essa questão de horizontalidade, nossas vontades e os nossos planos também são considerados. Então, não é uma coisa que é escolhido por alguém, sei lá, por um professor, e nós simplesmente obedecemos e seguimos o que tem que ser feito. Não sei se a Lari quer complementar, porque ela tem uma experiência maior dentro dessa área. A gente geralmente recebe transporte também para se deslocar, para atender esses grupos, assim, então tem uma boa relação da Unicamp de apoiar esses projetos. E tem também outro laboratório na Unicamp que estuda a questão de resíduos, que é o Laboratório Fluxos. Tem professores também que compõem o Fórum Lixo e Cidadania. Então, tem bastante gente da Unicamp envolvida com essa questão de resíduos. Assim. Isso é bom, isso é importante, até porque, como eu disse, é uma das principais instituições do nosso país. E é sempre bom ter esse tipo de know-how à disposição de um projeto tão essencial quanto esse. Agora, falando da estrutura da cooperativa, vocês trabalham em quantas pessoas? Quem poderia? A gente está com 6 atualmente, 3 pessoas da ITCP e 3 voluntárias. E geralmente também tem períodos que mais pessoas se aproximam e começam a ajudar mais. E aí, mas fica em torno de 6 pessoas assim que atuam no comitê. Interessante. Uma pergunta para a Ana, né? Como é que é desenvolvido esse trabalho entre vocês que são 6 pessoas, né? Como é que funciona o trabalho, a dinâmica? Como é que vocês organizam o trabalho da cooperativa? Dentro nós temos reuniões semanais, assim, e a gente sempre está trazendo novas demandas que chegam por parte das cooperativas, que às vezes entram em contato com uma ou outra pessoa que compõe o comitê, ou, enfim, através das redes sociais. A gente sempre está de olho também, por exemplo, na questão da PPP do lixo, que foi uma das demandas mais recentes que vieram com as cooperativas de catadores, né? Então, a partir disso, a gente começa a tentar pensar em encaminhamentos que estão dentro do nosso alcance. E tudo é muito conversado, né? Dentro da disponibilidade de todos. Normalmente, nada é forçado, assim. Quem pode ajudar, se colabora, cria um outro grupo e vai se articulando para fazer as demandas. Entendi. E vocês têm um espaço? Como é que funciona esse trabalho? Eu sei que cada cooperativa tem um local específico, né? Cada cooperativa tem a sua sede, creio eu. Mas como é que vocês organizam esse trabalho com as cooperativas? Existe um local específico onde elas também podem frequentar? Como é que é essa logística com as cooperativas? Nesse período, como a gente está em meio à pandemia, a gente se organiza principalmente pelo meio virtual, assim. Então, por grupo de WhatsApp e videochamada com todo mundo. Ou, às vezes, também, quando é necessário, a gente ir até alguma cooperativa por alguma demanda específica e a gente se desloca até lá com todos os cuidados sanitários, assim, mas em geral a gente preza por se reunir virtualmente. Sim,
bacana, quer dizer, é uma precaução necessária nesse momento, né? Mas creio que futuramente vocês pensem em ter uma confluência maior de pessoas, né? Vocês pensem em ter essa interação mais estrita, né? Não apenas virtual. Sim, com certeza. Apesar, nós estamos respeitando todas as medidas sanitárias, enfim, pensando na nossa saúde, na saúde deles também, mas tem muitas perdas, né, com relação ao meio virtual, com relação ao acesso ao meio virtual, a ter um celular que tenha acesso a dados móveis, enfim, tudo isso dificulta muito a comunicação e realmente faz com que a nossa atuação consiga ser menor do que ela seria presencialmente. Antes da pandemia começar, nós já atuávamos com cooperativas de catadores e o que a gente chama dentro da ITCP, né, não pensando no comitê agora, são grupos de incubação. E dentro disso tem uma dinâmica de fazer visitas semanais, enfim, fazer um acompanhamento. E aí tem não sei se diria assim, metas, né, enfim, coisas a cumprir, e coisas que nos disponibilizamos a fazer. Então, é uma dinâmica mais, enfim, mais certa, né, com mais atividades. Certo. Agora falando dos projetos, né? Creio que uma cooperativa como essa, um projeto, um trabalho como esse, tem os seus projetos, tem as suas metas, né? Qual é o carro-chefe de vocês hoje? Qual que é o projeto principal que vocês organizam juntamente com as cooperativas? Eu acho que a grande questão, assim, né, é a valorização da coleta seletiva realizada pelo catador, assim, né? Porque atualmente quem realiza a coleta nas ruas, assim, é um caminhão contratado pela prefeitura, terceirizado, e que ele recolhe os resíduos e depois leva para as cooperativas. Elas triam esse material, vendem, e a renda delas vem da venda desse material. E aí agora a prefeitura está passando para a questão da PPP do lixo, que a ideia é passar a gestão de resíduos para o setor privado, né? Que pode se organizar em concessionárias e eles vão passar a gerir toda a questão de resíduos. Então, assim, tanto atualmente quanto a perspectiva do poder público é que a coleta sendo realizada principalmente pelo setor privado, organizada pelo setor privado, né? Então, acho que a grande pauta do comitê nesse momento é propor uma coleta seletiva com a centralidade dos catadores, que eles tenham estrutura para fazer a coleta porta a porta, que eles tenham um espaço adequado para realizar a triagem e a venda, que eles sejam remunerados pela prefeitura para fazer esse serviço, que eles tenham condição de fazer toda a educação ambiental também da população, de conseguir ter estrutura para fazer isso, acesso às escolas, panfletos, um diálogo viabilizado com a população, assim, né? Então, a grande pauta do comitê é essa coleta seletiva com a centralidade do catador, que ainda não é o que acontece na cidade, né? Então, para entender, vocês disputam hoje esse mercado, vamos colocar assim, com empresas terceirizadas, né? Com empresas que têm um vínculo com a prefeitura a partir de um contrato, e com isso dificulta o trabalho das cooperativas, é isso? Sim, é isso, porque toda a parte financeira que a prefeitura despende com o setor privado é algo que deixa de ir para as cooperativas, né? Então, assim, elas precisam de um caminhão de tamanho adequado para conseguir passar em todas as ruas, precisam de ajuda de custo com a gasolina, precisam de um suporte para ter toda a documentação necessária para serem uma cooperativa regular. Então, elas precisam de investimento para conseguir manter um número adequado de cooperados, para expandir o trabalho para todos os bairros da cidade, assim. Então, é necessário um investimento para que as cooperativas consigam se manter, mas esse investimento está sendo
articulado só com o setor privado e menos com grupos populares que se beneficiariam muito mais desse investimento e que precisam muito mais dele, né? E também, se a coleta passa a ser gerida pelo setor privado, que é a ideia da PPP, né, a gente perde esse poder de pressionar o poder público, né, porque agora passa o controle para o setor privado e que a sociedade civil tem mais dificuldade de acessar e de fazer um diálogo. O diálogo com o poder público, essa pressão popular é muito mais facilitada, né? Então, quer dizer, a PPP do lixo está propondo que a coleta seja transferida para o poder privado, não mais uma condição de terceirizada. Sim. No final é um conflito de interesses, né? Porque a própria PPP, o edital prevê um contrato de 30 anos com uma empresa que ingessa em 7 gestões de prefeitos, enfim, enquanto os contratos com as cooperativas seriam feitas por intermédio, não mais da prefeitura, mas por intermédio dessa empresa que vai ser contratada, e que seria um contrato que seria renovado anualmente, enfim, não tem como garantir direitos, nem garantir que eles continuam tendo trabalho da mesma forma quando você passa esse poder de decisão para uma empresa que vai, enfim, vai ver o que é mais vantajoso para ela, né? É preocupante isso, né? Quer dizer, você dificultar não somente o trabalho das cooperativas, mas também a coleta de lixo nos bairros mais carentes, mais distantes, mais pobres, né? E como isso estará regulamentado por uma lei mercantil, é lógico que a empresa que terá esse monopólio se interessará em fazer coletas em bairros mais nobres, né? Em bairros mais centralizados, né? Esquecendo-se das regiões carentes, né? É muito do que acontece já com saneamento, com energia elétrica, com acesso à internet, né, que são setores que são privatizados e que o atendimento nas periferias é muito precário, né? Aqui em Campinas já existe uma dificuldade nos bairros mais afastados em ser abastecidos pela coleta, e a situação tende a piorar, né? Mesmo as cooperativas, elas estão distribuídas mais perto do centro da cidade também, sendo que geralmente os cooperados também moram nessas regiões periféricas e poderiam se articular a partir daquele lugar, assim, né? Mas como geralmente o espaço é cedido pela prefeitura, esses espaços estão localizados mais em torno do centro. Então é uma demanda também conseguir organizar cooperativas nas periferias e começar a abastecer esses bairros. Pelo potencial de geração de resíduos da cidade de Campinas, seria necessário cerca de 40 cooperativas para dar conta de recolher, triar e vender todo esse material. E a gente tem 12 atualmente, né? Então é muito distante o ideal do que é a realidade, assim. Esse projeto, essa PPP, ela foi proposta pelo executivo, a partir da figura do prefeito, ou surgiu de interesses dentro da Câmara de Vereadores? Então, a PPP ela já é uma pauta antiga, sim. Desde 2015, se eu não me engano, existe essa ideia de viabilizar a PPP e ela geralmente parte do executivo. Atualmente é uma proposta do executivo. E ela já foi barrada diversas vezes por questões de ambientais, que estavam irregulares, já foi barrada pelo Tribunal de Contas, então ela sempre sai e volta de novo com pequenas mudanças, assim, né? Mas a mesma ideia de fundo de passar a gestão de resíduos para o setor privado que permanece, né? E essa falta de atenção às cooperativas nesse projeto. Entendi.
Ana, na sua visão, o que leva uma cidade como Campinas a propor esse tipo de ideia? Eu acredito que, de um modo geral, é falta de investimento, né, nessa área. Realmente a situação de gerenciamento de lixo na cidade de Campinas é problemática. Enfim, muitos materiais são destinados a aterros sanitários, a maior parte, na verdade, não há um investimento em tentar achar técnicas mais sustentáveis e que sejam positivas do ponto de vista ambiental e social, mas a solução teria que ser concentrada, enfim, na mão da prefeitura, né? Ela que teria que resolver essa questão, que é uma questão que envolve toda a sociedade, né? E passar ela para um plano privado faz com que muitos direitos, muitas vozes não sejam ouvidas, né? Vozes que estão diariamente, o tempo todo, atuantes nessa questão de resíduos. E uma coisa muito interessante, assim, de ser destacada com relação ao PPP é que, enfim, não sei se por sorte ou azar, mas com relação devido à pandemia, tudo aconteceu no modo online, mas houve a escolha da plataforma do YouTube para fazer as audiências públicas e houve essa escolha, assim, de todo o tempo das audiências, não sei, 10% do tempo era destinado para responder a questão da população. Não houve lugar de fala, de espaço para as cooperativas se pronunciarem, sendo que elas eram diretamente atingidas, então em nenhum momento foi levado em consideração esse espaço de fala, né? E tudo isso, enfim, trava ainda mais essa luta, né, por direitos. Mas como é que vocês se fazem presentes nesse tipo de debate? Como é que vocês participam? Se vocês conseguem participar, né? Que também é uma questão a se levantar, né? Se vocês têm direito a participar, né? Uma vez que é organizado pelo próprio poder público, ele defende as ideias que lhe interessam, né? Tem sido uma grande dificuldade, assim. Antes da pandemia, quando houve outras audiências públicas, a gente teve presente enquanto ITCP, e aí agora, durante a pandemia, a gente participou de algumas reuniões na prefeitura, assim, mas sempre nesse caráter de querer explicar a proposta e não ouvir as nossas críticas à proposta, não incorporar essas críticas, né? Então, e nas audiências públicas, a gente não teve nenhum espaço de fala para além da manifestação no chat do YouTube, né? Foi a única coisa que houve um espaço, assim, mas não foi reservado um tempo de fala para a gente se posicionar, nem para as cooperativas. Então, foi mais esse sentido da prefeitura se colocar para explicar a proposta, mas sem abrir esse espaço de fala para a gente colocar um outro ponto de vista. Isso é algo... Não tem nem palavras, né, para definir esse tipo de debate, né? Um debate que não existe debate, né? Um debate que já impõe as suas ideias e que implica que as pessoas aceitem aquilo que está sendo posto, né? Uma vez que, como vocês explanaram de maneira bem límpida, é um projeto que impactará na vida dos campineiros por 30 anos, quer dizer, são 3 décadas tendo como um monopólio sendo desenvolvido e fazendo com que cooperativas que exercem um trabalho muito importante sejam tangenciadas, né? Isso é algo a se lamentar, que a Prefeitura de Campinas esteja encampando esse tipo de ideia, né? Agora, você, Larissa, disse que o número ideal de cooperativas seria 40, né? E hoje só existem 12 na cidade. Eu gostaria de saber como é que se monta uma cooperativa, como é que uma pessoa pode desenvolver esse tipo de trabalho. Bom, primeiro existe toda a legislação, né, de como se organiza uma cooperativa, então ela precisa ter respaldo nessa legislação. Existe um número mínimo de cooperados, que são 20, para a cooperativa poder se regularizar.
E aí escreveu um estatuto falando como funcionam as cooperativas, como que ela está dividida, qual cargo vai ser atribuído a cada pessoa. Precisa de um regimento interno também que coloque todas as regras de funcionamento da cooperativa. Tanto esse estatuto quanto esse regimento precisam ser referendados numa assembleia, com todos os cooperados participando, assinando a ata. E aí tudo isso serve de material para se registrar uma cooperativa, né? E aí aqui em Campinas as cooperativas de reciclagem estão inseridas no programa de economia solidária. E aí, a partir da regularização com a prefeitura, elas passam a ser parceiras do município, e aí o município passa a disponibilizar parte do material recolhido pelo caminhão terceirizado para essa cooperativa também, assim que ela entra no programa de economia solidária. Não quer dizer, a matéria-prima ela passa primeiro pela empresa terceirizada da prefeitura para chegar nas cooperativas. Isso, o material é recolhido pela terceirizada, aí ele é pesado, e cada cooperativa recebe o material de determinado setor da cidade. Então, os setores de coleta estão todos divididos entre as cooperativas existentes. Elas podem também, se elas tiverem opção, recolher nesse bairro também os materiais dos empreendimentos, das casas, nessa região. Mas é principalmente o caminhão da prefeitura que passa coletando nessas áreas. E aí cada área, o material recolhido vai para uma determinada cooperativa. Quer dizer, então, vocês de alguma forma são obrigados, as cooperativas são obrigadas a dialogar com essas empresas terceirizadas. Sim, é necessário, né? Porque qualquer problema com a coleta, se o caminhão não passa no horário correto, se ele deixa de passar em algum momento, se existe algum conflito no contrato da terceirizada com a prefeitura que impede a coleta, tudo isso impacta diretamente as cooperativas que acabam deixando de receber, né? Entendi. Existe alguma estimativa de geração de emprego nesse setor, né? Uma vez que o Brasil vem enfrentando um problema gravíssimo com o desemprego e as cooperativas, de alguma forma, elas podem auxiliar nesse desenvolvimento do mercado de trabalho. Existe alguma estimativa de quantos empregos uma cooperativa ela é capaz de fomentar? Eu não vou saber falar números 100% corretos, assim, né? Mas aqui em Campinas são 12 cooperativas com cerca de 20 cooperados, né? E com esse potencial de 40, então a gente quase quadriplica aí o potencial de geração de emprego no setor, né? E assim, com consumo exacerbado que a gente tem, né, na sociedade que a gente vive, assim, existe toda a questão ambiental, de aquecimento global, de poluição. Existe um potencial muito grande de cooperativas que possam retirar esses materiais que iam ou para aterro, para outras destinações incorretas e que podem estar gerando tanto emprego e renda, quanto também um suporte para a questão ambiental, né, de diminuir a quantidade de resíduos que está circulando por aí, assim. Se eu não me engano, cerca de 40% dos resíduos gerados no país poderiam ser reciclados, mas geralmente a média está em torno ali de 3%, assim, então é muito abaixo do potencial que tem, assim.
É interessante esse número, né? Quer dizer, se 40% do material poderia ser reciclado e apenas 3% está sendo coletado, para onde está indo o restante, né? Para onde estão sendo deslocado o restante do material que poderia ser utilizado pelas cooperativas? Essa é uma outra questão a ser discutida, né? Uma vez que os lixões já não são mais uma opção viável, né, por interferir nos lençóis freáticos e, com isso, contaminar, né, a sociedade, né, existe esse problema também, né? Como é que, né, se trabalha esse material que não é destinado às cooperativas, né? Por gentileza, né, se tiver... Oi, nossa, desculpa, fechou. De um modo geral, na sociedade falta muita educação ambiental, né, com relação ao lixo. Não é pensado o que acontece com ele quando você coloca ele para fora da sua casa. É como se ele desaparecesse, mas ele não desaparece, né? Ele continua presente, causando, enfim, estragos. Ele tem um destino final que não é pensado e não há essa preocupação também e entender o que vai acontecer com ele. Então, várias formas de, enfim, soluções que não são ambientalmente corretas, como pensar a questão do CDR e incineração, que tem como produto final gases do efeito estufa, ou até mesmo, como você mesmo já colocou, a questão dos lixões, dos aterros sanitários, que estão muito sobrecarregados e não há mais espaço, né? Porque a gente, de uma forma geral, a gente tem que esconder esse lixo. E esse lixo ele não vai parar, ele demora muito até se degradar, enfim, até parar de existir, né? Agora, aproveitando que a Ana está aí com o seu microfone ligado, qual é o principal material que interessa às cooperativas? Existe algum material que é coletado que é o mais importante para as cooperativas, é aquela que vai trazer o maior valor? Ou todo o lixo destinado às cooperativas é aproveitado? Eu acredito, não sei, acho que a Lari talvez saberia responder isso melhor que eu, mas tudo que envolve papel, madeira, todos têm um potencial, assim, né? Existem muitos, em paralelo a isso, existem muitos editais de, por exemplo, Correios, que tentam colocar as cooperativas como forma de, enfim, retirada, né, de opção, mas ainda assim não há uma forma de remuneração, né? É como se eles estivessem fazendo um favor a essas cooperativas de retirarem mais esse material. Sim. Se a Larissa quiser completar a pergunta, né, para escutar também o seu parecer. Todo material que for reciclável pode ser destinado para as cooperativas. Claro que tem alguns que têm maior valor agregado, né, principalmente alumínio, latinhas, assim, mas qualquer material que possa ser reciclado tem que ser enviado para as cooperativas, né, principalmente papel, embalagens, papelão, vidro, tudo isso pode ser enviado. Existe a questão também de que para alguns materiais às vezes não se encontra comprador, então às vezes ele acaba ficando parado na cooperativa ou indo para o aterro, mas a questão aí não é parar de mandar esses materiais para a cooperativa, né? Eles têm que voltar para a cadeia produtiva. Então, é uma questão de ou as empresas pararem de produzir certos tipos de embalagem, se não vão reciclar esses produtos, ou também a prefeitura e o setor privado viabilizar para as cooperativas compradores para esses recicláveis. Então, assim, tudo que pode ser reciclado tem que ser enviado para as cooperativas, assim. Certo. A partir do momento que esse material chega nas cooperativas, passa por creio eu, colocar assim, por uma drenagem para verificar, né, os tipos de materiais que estão ali. E a partir disso, o que as cooperativas fazem com esse material? Elas revendem, elas aproveitam? Como é que é feito esse trabalho? As cooperativas têm mesas de triagem
que são os espaços que vai ser feita essa separação entre os diversos tipos de material. Aí esses materiais, eles são prensados de acordo com o tipo, e o que é vendido é esse material prensado. Então, por exemplo, uma cooperativa que não tem prensa vai vender um material por um valor muito menor, né, se ele não tiver prensado. E aí esses materiais geralmente são vendidos para atravessadores, que posteriormente vão vender aí para as empresas, para os produtores de material que vão de fato fazer a reciclagem e inserir esse material de novo na cadeia produtiva. E aí a grande questão é que o setor privado, que é o maior gerador de resíduo, né, não é geralmente a população, as casas, o maior produtor de resíduos é o setor privado, né? E ele deveria ser o responsável pela logística reversa, que seria comprar esse material das cooperativas para serem produzidos novos materiais a partir da reciclagem. Mas, como muitas empresas deixam de cumprir com a logística reversa, as cooperativas acabam vendendo para esses atravessadores, que vão comprar mais barato delas e vender mais caro, né? Então, elas já saem prejudicadas também nessa parte da venda. Mas a cooperativa, ela pensa no lucro, né? Já que nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade que depende do recurso financeiro, a cooperativa ela tem essa visão de lucratividade ou o trabalho dela está calcado na proteção do meio ambiente, na reciclagem? Como é que é esse pensamento das cooperativas? Eu acho que, apesar da questão ambiental, obviamente, ser muito importante, ser muito considerada, tem a questão de sobrevivência mesmo, né? Vivemos dentro de uma sociedade que você precisa ter dinheiro para realizar atividades básicas, enfim, se alimentar, pagar contas. Então, obviamente, a questão financeira é um ponto importante, porque mas é uma questão de certa forma, sobrevivência, né? Não é um certo lucro que permite ter as pessoas que trabalham na cooperativa terem luxos ou alguma coisa assim, mas realmente fazer o básico, né, a partir disso. Sim. E pela própria legislação também do que é uma cooperativa, todo o valor produzido, ele é separado uma parte para reinvestimento na cooperativa, né, pagar contas, ter um excedente para investir ali na cooperativa, e o resto é dividido igualmente entre os cooperados. Então, o objetivo não é o lucro exatamente, né? Muito do que a Ana falou, garantir a sobrevivência de todo mundo, então ter essa parte que vai para os cooperados e manter a saúde financeira também do empreendimento, né? Conseguir investir nele para ele poder ser viável. Entendi. Hoje vocês têm quantas cooperativas no projeto? Você disse que são 12 em Campinas, Larissa, mas quantas cooperativas estão vinculadas aos catadores de Campinas? São 8 atualmente, né, vinculadas ao comitê, assim, que participam, que o dinheiro é dividido quando a gente faz alguma arrecadação, que a gente tem um contato mais próximo, são 8. São 8. Se eu quisesse, por exemplo, ajudar vocês, qual é o caminho que eu ou os ouvintes, os telespectadores podem trilhar para auxiliar nesse projeto que vocês fazem? Acho que pode nos acompanhar, né, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Catadores de Campinas. Lá nós fazemos várias atividades que, enfim, todo o dinheiro revertido é voltado para as cooperativas, e acredito que, de uma maneira geral, cobrar da prefeitura que, enfim, está prevista até em lei, né, essa questão de diminuir, de educação ambiental, de coleta seletiva,
estar mais ativo e ter maior participação em toda essa questão, que é um direito, enfim, é a pessoa exercendo a cidadania dela, né? E faz muito... É muito importante, porque às vezes a gente está sempre, até mesmo quando expande o grupo do comitê, né, são sempre as mesmas pessoas que estão ali presentes nas audiências, enfim, engajadas nessas questões. Aqui no programa a gente já abordou essas temáticas e, né, é interessante, você disse uma coisa que é interessante, né? São sempre as mesmas pessoas que lidam com esse tipo de assunto, né? Não há um debate social, né? Não há um espaço maior para que vocês possam dialogar diretamente com a população, né? Sim, acho que sempre que for possível fazer iniciativas como essa, que proporcionem esse diálogo, que dê a visibilidade para o trabalho, todo mundo que puder ajudar compartilhando as coisas que a gente posta, chamando as cooperativas ou chamando a gente para alguma discussão, a gente sempre se dispõe a participar também. E acho que todo mundo que fizer parte de alguma associação de moradores, alguma associação de comerciantes, puder viabilizar com alguma cooperativa próxima de ir nessa região, pegar os resíduos, acho que é o mais importante que a gente pode fazer, assim, né? Da população ter esse contato com a cooperativa e ter esse compromisso com ela de destinar os resíduos para lá. Então, se possível, entrar em contato com um comitê ou com alguma cooperativa próxima, falando, ó, tem uma associação de moradores aqui, tem um grupo de comerciantes, pode passar aqui tal dia e buscar os resíduos. As cooperativas fazem isso também, sempre que todas que tiverem o caminhão disponível, ou se a pessoa puder ir até a cooperativa, deixar o resíduo lá também é muito importante. Então, toda ação possível de articular essa relação entre sociedade civil, entre as empresas, os comércios, com as cooperativas é muito importante, e sempre que a gente puder também participar de espaços de divulgação e discussão sobre a gestão de resíduos, tanto a gente quanto as cooperativas se dispõem também. Agora uma pergunta que acho que é essencial nesse momento. O Brasil ele vem estando num ano que é véspera de eleição, né? E toda vez que eleições ocorrem, em algum momento fala-se em meio ambiente, fala-se em propostas para o meio ambiente e para as questões relacionadas a esse campo. Vocês têm alguma perspectiva de que as eleições do ano que vem possam impactar nesse campo de trabalho? Vocês creem de que a partir da eleição do ano que vem nós possamos ter uma mudança nesse tipo de pensamento em relação à reciclagem, ao meio ambiente, e essas temáticas que estão vinculadas a esse nicho? Com certeza impacta. Eu acho que é algo que, enfim, como já falamos várias vezes, precisa ser trabalhado, é uma questão de educação mesmo. Não é uma coisa que em um ano, enfim, uma gestão de 4 anos, é possível fazer com que toda a sociedade entenda a importância de pensar a geração de resíduos, né? Mas acredito que, principalmente pensando nessa linha negacionista de vários governos, né, de vários possíveis candidatos, negacionismo à ciência, negacionismo a, enfim, questões que são reais, estão aí com relação a aquecimento global, com relação a fome, desemprego, tudo isso. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Quem são essas pessoas que estão nesse mapa da fome? Quem são essas pessoas que estão minimamente tentando lutar por geração para ter um trabalho, para ter uma mínima renda para pagar suas contas e se alimentar? Tudo isso atravessa 100% a relação que temos com os catadores também, né? Então, acredito que sim, impacta. Mas uma mudança significativa tem que ser um projeto a longo prazo, um projeto que envolva desde educação básica até, enfim, diálogo com empresas e comerciantes e sociedade civil. O que a Larissa pensa? Eu acho que é isso, né? Nada vai progredir se a gente não tiver essa articulação forte entre
as cooperativas e a sociedade cotidianamente, assim, né? Não dá para depender só do poder público, senão com as variações de quem está no poder, essa relação vai se fortalecendo ou se perdendo. Então, a gente tem que construir, independentemente disso, esse apoio para as cooperativas. Mas é bem claro assim que as mudanças de quem está no poder impactam muito a nossa realidade, assim, né? Há uns anos atrás, a gente tinha vários editais de fortalecimento para as cooperativas, a gente tinha secretarias de economia solidária, tinham editais de pesquisa também para fazer essa mediação entre universidades e grupos populares. E tudo isso está sendo cada vez mais escasso, assim, nesse último governo, né? E a gente tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fortalece muito o catador, coloca a centralidade ambiental e social da coleta seletiva. E agora está sendo proposto o programa Lixo Zero, que apesar do nome bonito, não fala de catador nenhuma vez, assim, né? Se você procurar no documento, catador nem é citado. Então, depende, sim, bastante de quem está no poder. Então, é importante também a gente ter essa consciência do voto no momento da eleição, né? E saber o que está sendo proposto ali, se os catadores estão sendo colocados como centrais para a política de resíduos. Então, é bem importante também. Acho que não é a nossa única opção, né? A institucionalidade tem limites e também não dá para esperar até o ano que vem para as coisas mudarem e acontecerem, mas também não dá para ignorar a importância desses momentos de eleição na vida das pessoas, né? Mas para vocês, seria mais fácil um governo conservador ou um governo progressista? Com certeza um governo progressista, né? Acho que os impactos aí do governo atual nas cooperativas não poderiam ser mais negativos, assim, né? Toda essa questão de privatização de vários setores, entre eles a coleta, então toda essa parceria com o poder privado está sendo feita em detrimento das cooperativas, um avanço dessas parcerias público-privadas em vários setores que desmobiliza grupos populares, falta de política pautando o gênero e a questão racial, que é muito importante para as cooperativas também, que são uma maioria de mulheres negras. Toda a parte de suporte à economia solidária também tem se perdido num governo mais conservador. Então, nossa aposta é em governos mais progressistas, que tenham a pauta social com centralidade, né? Que bom. Eu gostaria de agradecer tanto a Larissa quanto a Ana, Carolina, por terem disponibilizado esse tempo para participar aqui do Megafone, para expor as ideias, o trabalho que é produzido não somente pelas duas, mas por um grupo de 6 pessoas, esse trabalho também das cooperativas. Eu gostaria de agradecer a vocês duas, foi um prazer escutá-las, foi um prazer abrir esse espaço aqui no Megafone para que vocês pudessem, durante todo esse programa, expor as ideias que são importantes para a sociedade. Quero desejar muito sucesso aí na caminhada e mais pessoas possam se interessar por esse assunto e que o trabalho de vocês possam realmente impactar não somente em Campinas, mas de uma forma mais abrangente. A gente agradece o espaço, principalmente dar visibilidade, né? É um tema que muitas vezes as pessoas também não querem discutir, não querem repercutir na mídia, porque não é, enfim, não é o que é prioridade de ser ouvido às vezes. Mas obrigada pelo espaço e foi uma ótima entrevista. Bom. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelo espaço, foi muito bom.
A gente agradece muito. Então, você, meu caro ouvinte e telespectador aqui do Megafone, se você tiver o interesse de continuar acompanhando o trabalho da cooperativa, você pode procurar pelas redes sociais, Catadores de Campinas. Você vai encontrar a página oficial no Instagram, onde existe lá uma série de publicações a respeito do trabalho feito pelos catadores, pelas cooperativas. Tem lá dicas de documentários, reportagens, tudo isso para auxiliar no entendimento a respeito de um trabalho tão importante que é aquilo que é feito pelas cooperativas. Então, deixo aí, você pode segui-las nas redes sociais e dar essa força a um trabalho muito importante. E assim vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje, ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Failuz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição e a direção geral ficam a cargo de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo uma ótima continuidade de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Um abraço a todos e até lá. Tchau!